hoje, Pedrosa, teve uma entrevista pro Dieguinho do Futebolaço. Aliás, eu tô devendo lá no podcast dele. Um abraço pra ele. Um beijo, tô devendo. Veni também. Ele é fera. Tu também? Joguei ele na fogueira agora. Tu também tá? Ele tava na ponta da prancha do barco, eu fiz assim, ó. Foi mesmo. E tinha, sabe o que na água? Tubarões. Fui mordido, não tem como ir. Perdi a perna. Mas eu vou mesmo. O Venê fica botando a mão na coxa dizendo que não sei o quê. Eu não. Mas eu adoro o Dieguinho. Eu adoro ele. Juro também. pra você, é um cara que me faz pensar aí, entendeu? Eu adoro Pelo ele menos me faz também. pensar. E ele bateu 100 mil ontem, né? Sim, parabéns. No podcast dele. Um Ele trabalho é muito bom. muito legal, principalmente voltado pro Vasco da Gama, né? Ele, o Dieguinho, do Futebolaço, ele entrevistou o Emiliano Dias e falou sobre a mágoa que tem do Lúcio Barbosa e de como foi a saída dele no clube. Ele também falou sobre a possibilidade de voltar. Vamos assistir. Acontecieron muchas cosas en Vasco que nos prometieron muchas cosas a nós cuando comenzó el año y que no tiene nada que ver con Pedrinho ni con la gente que está ahora. Fue con 777. Sí. Prometieron del un 99% de las cosas, no acontecieron. Entonces, para que voltes, ten que saber que Vasco quiere brigar por algo, quiere ser Vasco da Gama, que Vasco da Gama es un time enorme. O que mais você achou interessante que ele falou, hein, Pedrosa? Olha, Fernando, eu acho que para quem assistiu a entrevista ficou esclarecido o quanto a 777, o diretor Alexandre Matos, conseguiram atrapalhar o trabalho do Ramon e do Emiliano. E eu digo isso, Fernanda, não tirando a responsabilidade deles, por exemplo, no que aconteceu contra o Nova Iguaçu, no que aconteceu contra o Água Santa, Criciúma. Enfim, Criciúma. Inclusive, ele assumiu os erros, ele falou que ele errou junto com o pai dele. Agora, ficou muito claro que o Vasco era uma bagunça, que o Vasco não conseguiu trabalhar a diretoria alinhada com a comissão técnica, não entregou nem um terço dos jogadores que ele pediram e o Vasco acabou gastando 120 milhões de reais sem conseguir montar um time. Então, quando eu falo aqui que, na minha opinião, eles deveriam voltar para o Vasco da Gama, foi bom até ele ter esclarecido, ele ter conseguido dar essa entrevista para que a torcida vascaína entenda que muitas vezes quando a gente fala aqui, não é opinião apenas, é porque a gente tem embasamento, é porque a gente, mesmo não sempre esclarecendo as coisas e deixando tudo que a gente sabe à mostra, a gente consegue trazer uma sensação de muitas vezes a apuração que a gente vinha fazendo. Então, quando ele falou do Marlon Freitas, por exemplo, confirmou que pediu o Marlon Freitas em relação à proposta do Vasco da Gama. Quando ele fala sobre o trabalho do Alexandre Matos, da 777, do Lúcio, ele esclarece o que aconteceu de fato no vestiário quando eles foram demitidos em 14 minutos pela diretoria do Vasco da Gama. A incompetência reinava na gestão do Lúcio Barbosa e da 777. E eles foram muito prejudicados com isso. A gente tem que lembrar que o Ramon Dias e o Emiliano são campeões da Libertadores, são um dos maiores campeões argentinos que a gente tinha aí na história do futebol argentino. São caras que estão acostumados com a vitória, a serem vencedores. E quando eles veem a bagunça que foi o Vasco da Gama, eles eram os únicos que cobravam de fato a melhoria. Então é por isso que eu defendo que, para mim, nesse momento, se não for para você pensar numa manutenção do Rafael Paiva, sem dúvida alguma, eu não iria em outro técnico, eu pediria de volta o Ramon Dias e o Emiliano, porque eles conhecem o Vasco e eles valorizam a grandeza desse clube. Vou botar o nome no seu pod aí, pô. Não tem como. Aqui tá o meu. Meu, rico, vou botar aqui. Aqui, você que sabe. O senhor não tem o que firmar? Tua assinatura. O homem veio, pô. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu. Abraço. Salve, salve família! Boa tarde pra quem é boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. Vim igual Lanterna Verde, verdinha aqui, pra falar com vocês, ó. Beijo no coração, agradecer demais o carinho. Foi muito legal a repercussão do programa ontem. Absurdo, 11.600 pessoas simultâneas assistindo o episódio, 11 mil aparelhos, né, conectados. Pô, a gente já fechou o episódio com 96 mil visualizações, hoje está na casa de 140 mil já. A entrevista saiu na ESPN Brasil, no Sport Center, Globoesporte.com, os companheiros do SBT Sport Rio.
Mandar um beijão aqui pro Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, Fernanda Maia Carelli, além de passar o trecho da nossa entrevista e comentar uma fala lá do Emiliano Dias. Inclusive, né, falaram de mim, me parabenizaram pelos 100 mil inscritos lá no Futebolaço Podcast. Mandar um abração para cada um de vocês. Inclusive, eu tive já no SBT Esporte Rio. Um beijão para cada um. Então, agradecer a cada um dos senhores aí que, acompanham meu trabalho. Vou fazer um vídeo lá no Instagram trazendo um pouco mais de bastidores da entrevista em si, mas não custa nada dar uma passada e falar aqui, tá? Só para vocês entenderem, muita gente, quando eu anunciei que ia gravar com o Emiliano Dias, caraca, o Emiliano Dias, do nada. Essa entrevista a gente tá para fazer já há uns 2 meses. Eu não lembro exatamente que mês foi que eu entrevistei o Pedrinho, eu acho que foi em abril. E aí, pouco depois que eu entrevistei o Pedrinho, o Emiliano Dias passou a me seguir no Instagram. Eu fui, tirei um print, né, e procurei alguns amigos em comum, arrumei o contato dele e mandei uma mensagem. Falei, tu passou a me seguir, que legal. Ele, irmão, tudo bem? Eu acompanho teu podcast e tal. Legal, vi a entrevista do Pedrinho, eu adoro assistir podcast. E aí, quando tá viajando, etc., eu boto pra ouvir. Eu falei, que maneiro, cara, tu acompanha meu programa. Eu falei, as portas estão abertas, se quiser ir lá, não, vamos sim e tal. À época, ele ainda tava como auxiliar técnico do Vasco. E aí, o Vasco não libera ninguém para fazer exclusiva e tal. Logo depois da demissão, eu convidei ele para ele. Falei, irmão, deixa a coisa acalmar, a poeira baixar. Vou lá no seu programa assim, te dou minha palavra. Eu não saio do Brasil sem falar contigo. Te dou minha palavra. E aí foi passando. Vira e mexe, eu dava aquele oi sumido. Ei, Emiliano, vamos gravar e tal. Normal, né? Eu faço agenda aqui. E ele, irmão, eu vi nisso, cara, o carinho que ele tem pelo Vasco, tá? Minha função, chamar, convidar, fazer agenda. E ele falou, irmão, enquanto o Vasco não ganhar, eu não vou lá não. Deixa o Vasco ganhar um jogo, porque aí a poeira baixa, vai aparecer oportunismo. O clube perde. E isso, o Álvaro Pacheco foi contratado, comandou o clube 4 jogos, ficou mais ou menos um mês no cargo. O Vasco, né, ficou um período entre a saída deles e a chegada do Álvaro Pacheco sem treinador, e a gente conversando. Não, a gente vai gravar. E aí o que acontece? Ele comprou a passagem, inclusive nesse momento ele deve estar na Espanha já, ele ia viajar de madrugada, foi aniversário dele no sábado, ele vai tirar agora uma viagem de férias, não sei se é 10, 15 dias, e ele falou, irmão, meu pai tá vindo no sábado pro meu aniversário, minha família fica aqui até segunda-feira, que eu viajo para a Espanha de madrugada, de terça para quarta. Pode marcar lá que eu vou. Aí sugeri ele a segunda-feira, que é o dia que eu gravo, segunda às 8. Ele falou, segunda-feira não vai dar, porque minha família vai estar aqui ainda. Vê um horário na terça lá que eu vou. E aí eu convidei ele e assim nós gravamos o Futebolaço Podcast. Em momento algum teve cavada para voltar ao clube. Inclusive quando eu perguntei se ele voltaria, ele deixou bem claro ali que, olha, essa pergunta não sou eu que tenho que responder, é o clube. Então ele foi extremamente respeitoso. Não teve pudor para falar de qualquer assunto. E olha, a situação ficou estranha ali do Lúcio Barbosa. Ele revelou muitos bastidores ali do dia da demissão. Ele abre até que a esposa dele estava travando um câncer. Inclusive ele chegou a mudar os treinamentos da equipe de manhã para de tarde, porque ele estava ficando com a esposa no hospital, né? Ela teve que fazer uma cirurgia e tal. E aí ele até cita, né, que no dia da demissão o Lúcio Barbosa alega que estava com problemas particulares e não pôde estar naquele dia no estádio. Foi o jogo do Criciúma. E aí ele fala, eu não tenho problema particular não, né? A minha esposa com câncer não é problema particular, mas ele não vai ao jogo. Enfim, e aí ele deixa claro que na visão dele, tá? Tô narrando palavras dele, acredito que boa parte de vocês já viram a entrevista, quem não viu, por favor, assiste lá. E aí ele deixa claro na visão dele, né, que eles já queriam mandar ele embora mesmo, estavam esperando só a oportunidade. E aí, quando tem aquela derrota de 4-0, eles vão e soltam a nota com 12 minutos. Ele fala que isso não existe, futebol profissional não se faz dessa maneira, você não demite um profissional em 12 minutos sem ter sequer assinado nenhum distrato. E, segundo ele, aquela tática de falar que ia pedir demissão, ele diz que foi uma tática, né? Eles chegaram para mexer com os brios do grupo, se é para continuar assim, então fora, a gente não vai ficar mais aqui e tal. E aí os jogadores se reúnem ali e pedem eles para continuar. Isso é o que ele narrou. Eu não estava no vestiário. Já adianto que o Lúcio Barbosa está convidado para ir ao Futebolaço Podcast. Inclusive, nesse momento, ele está livre, ele não tem mais vínculo empregatício com a SAF. Ele entregou o cargo, se demitiu
Então tá aberto as portas lá. Lembrando que o bom jornalismo se faz ouvindo os dois lados. Então, assim como eu vi o Emiliano, né, ouviria o Lúcio Barbosa sem problema algum, assim como é o meu trabalho. Todas as correntes políticas do Vasco já passaram lá no Futebolaço Podcast. Reitero, tem 2 pessoas que eu já convidei e não foram ao programa. O Alexandre Campelo foi convidado mais 3 ou 4 vezes e sempre declinou do convite. A última vez ele me respondeu de uma forma até engraçada. Ele falou, você quer falar de quê? Quase que eu falei, automobilismo e da guerra da Rússia e da Ucrânia. Pô, Campelo, é mais bonito falar que não quer ir. Mas enfim, convidei algumas vezes. E o Osório, várias vezes mandei para ele mensagem no WhatsApp, já tive com ele pessoalmente, não, eu vou lá sim e tal, mas quando eu vou no WhatsApp chamar, ele sequer responde. Então, foram as únicas pessoas que eu convidei e não foi. Os VP da gestão do Salgado foram todos menos o Osório. O próprio Jorge Salgado foi lá gravar com a gente enquanto presidente ainda do Vasco. Da galera do Pedrinho ali, Júlio Brandt, que agora tá fragmentado. Júlio Brandt, Eduardo Cassiano, enfim, devo estar esquecendo alguém. O próprio Pedrinho, o Edmundo, então a galera toda já teve lá do Levenciano. O Levenciano foi, Leonardo Rodrigues foi, o Pedro Strozenberg foi, que é meio levenciano e também chegou a fazer campanha sozinho. Marcelo Borges foi. Enfim, Otto de Carvalho, todo mundo, os players importantes, Sérgio Frias, Euriquinho, Álvaro Miranda, então toda a galera aí que milita na política do Vasco lá foi, tá? Então, querer acusar de, puxa pra cá, puxa pra lá, nunca fiz isso, tá? Então, sempre procuro fazer meu trabalho de forma isenta. Vou só dar esse spoilerzinho pra vocês aí. Quem não assistiu a entrevista, assista, tá? E ontem a gente chegou à marca aí de 100 mil inscritos no Futebolaço Podcast. Hoje já passamos com o pé na porta, já estamos aí na casa de 103 mil inscritos. Só ontem foi mais ou menos 5 mil inscritos lá no Futebolaço Podcast. Então é isso. Finalizando aqui, queria dar uma pincelada com vocês em 2 situações. Primeiro, o Vasco vai a campo com a equipe do Bahia, né, às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. E, detalhe importante, o Vasco deve repetir a equipe e o Bahia vem embalado. Ambas as equipes venceram na rodada anterior por 4-1. E ambas de virada, né? Situação curiosa. A diferença é que o Bahia venceu por 4-1 com um jogador a mais, né? E depois dessa expulsão do Cruzeiro é que eles conseguiram fazer a vitória. O Bahia não perde como mandante há 18 jogos, tá? Tá invicto no Campeonato Brasileiro e 100%. Todos os jogos do Bahia... O torcedor do Bahia vai bater. Todos os jogos do Bahia como mandante no Brasileiro eles venceram. E o Vasco, todos os jogos como visitante a gente perdeu. Tá? O que isso quer dizer, Diguinho? Nada. Que a gente quebra esse tabu hoje aí. Mas o negócio tá esquisito pro Vascão da Gama, tá? Vamos aqui às prováveis escalações. O Vasco é pulo de 10. Seria uma grande surpresa aí se o Rafael Paiva fizer uma modificação e não levar o time a campo que venceu o São Paulo. Mas a provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral, Maicon e João Vitor na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Matheus Carvalho e Hugo Moura na frente da área, e aí mais avançado como ponta de lança Guilherme Estrela. Pontas, Adson, David e Adson, e aí no comando do ataque Verrete. Já a equipe do Bahia vai a campo com a seguinte escalação no 4-4-2 losango. Marcos Felipe no gol, Gilberto, candidato à lei do ex aí, jogando na lateral do Bahia. Zaga, Gabriel Xavier e Canu. Lateral esquerda, Luciano Juba. E aí, o quarteto do meio campo. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. É um senhor meio de campo do Bahia. É disparado o melhor setor do Bahia. Acho que o sistema defensivo ali, né, os 5 ali, goleiro, zagueiro, lateral, um time bem mediano, bem comum, mas o meio campo é espetacular. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, entrosados, irmão. Um dos melhores meio campo da Série A. E aí tem uma duplinha de ataque. Tem um cara que é um jogador mediano, mas contra o Vasco ele vira o Cristiano Ronaldo. É incrível. Tassiano e Everaldo. Todo jogo que o Tassiano joga contra o Vasco ele faz gol. É incrível. No Grêmio, no Bahia, jogar no time de baixo da pelada contra o Vasco, que ele guarda um golzinho no Vasco, que é inacreditável.
Esse é o provável time do Bahia. O jogo não terá transmissão de TV aberta, tá? Só no Premier. E gostaria de falar para vocês sobre algumas situações de negociações, tá? A mesma pessoa, e tô falando de uma pessoa super importante, tá? E isso me chamou a atenção. A mesma pessoa que me passou a informação confirmando que a multa do pré-contrato do Alan era 2,5 milhões de dólares, e o Edmundo deu essa informação no canal dele, a mesma pessoa me ligou ontem, me mandou uma mensagem, não, me ligou, é verdade, me ligou, eu tava chegando para gravar o Futebolaço Podcast, te dar a informação aqui rapidinho, não é 2,5 milhões de dólares não, tá? Quem passou a informação pra gente foi do próprio staff do Alan, mas passou de forma equivocada, a gente foi conferir e a multa é alta mesmo, inviável. Se fosse os 2,5 milhões de dólares, o Vasco já ia montar uma operação e ia pagar, tá? Nem ia precisar do crowdfunding da torcida, até da ideia da galera se mobilizar para poder comprar o Alan. Ele falou que não ia ser preciso, conversando com uma fonte importante hoje dentro do Vasco, tá bom? E aí o que acontece? Quando descobriu que a multa do Alan era essa fábula, aí não rolou, tá? O Alan não é sem caráter, sem palavra, ele não vai arrumar uma bagunça, um fuzuê lá no Botafogo, mas se o Vasco chega e paga a multa, o Alan vinha amarradão, não pagando, que é o que não vai acontecer, o Alan também não vai se opor a ser profissional, se apresentar no Botafogo e jogar, tá? Inclusive o Alan se apresentou hoje. O nome que pipocou no noticiário do Vasco hoje, os companheiros do Globoesporte.com trouxeram a informação que o zagueiro Lucas Oliveira, jogador que inclusive passou aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, no Bangu. Deixa eu até confirmar aqui direitinho, eu gosto sempre da informação correta. Inclusive ele chegou a passar na mão do Felipe quanto treinador. Ele tem 28 anos de idade, ele pertence ao Cruzeiro, está emprestado a equipe do Valladolid. Branco Ronaldo Fenômeno até bem pouco tempo era dono do Cruzeiro e do Valladolid, né? E ele foi muito bem naquela Série B que o Vasco penou, né, para subir. O Cruzeiro foi campeão com o pé nas costas. Ele vem para a Série A e é negociado com o Valladolid, clube do Ronaldo. Ele está emprestado, tá? E aí o Cruzeiro tem contrato com ele até o final do ano que vem. O Cruzeiro só topa vender. E aí o negócio aperta. O Vasco está apertado de grana aí. O Lucas Oliveira tem 28 anos de idade, ele é base do Atlético Goianiense, foi emprestado ao Bangu, foi quando ele trabalhou com o Felipe Maestro, inclusive, depois retorna ao Atlético Goianiense, e aí em 2022 ele vai para o Cruzeiro, né? Vai lá, bem, se destaca, o Cruzeiro compra ele em definitivo, e aí ele acaba tendo essa transação agora em janeiro para o Valladolid, tá? Mas é um jogador que está aí no radar do Vasco. O André Ramalho, a situação é difícil, tá? Além de ter clubes brasileiros também interessados, zagueiro lá do PSV, a preferência do staff dele é ele seguir na Europa. Eles têm esse desejo. Óbvio que se não pintar nenhuma proposta aí legal, ele joga um dos maiores clubes holandeses, que é uma liga, não é da primeira prateleira do futebol europeu, mas é pelo menos segunda prateleira, ali Turquia, Holanda, né? São a segunda prateleira ali do futebol europeu. Ele se mantém por lá. Se não pintar nada, aí ele vem ao Brasil. Mas no Brasil tem concorrência, tá? Então a situação dá uma complicada. Um belo zagueiro, 1,82 m, destro, joga ali de lateral, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, até primeiro volante se precisar. É um jogador de muito bom trato com a bola. Tá bom? Emerson Rodrigues, realmente tudo acertado. O jogador chega com um contrato de uma temporada até meio do ano que vem, com opção de compra de 2,5 milhões de dólares ao final do empréstimo. Ele performando aí, o Vasco tendo interesse, esse é o preço. Confesso a vocês que não me agradou muito o nome do Emerson Rodrigues não, tá? Ele é um cara novo ainda, vai fazer 24 anos de idade em agosto. É um jogador que é rápido, habilidoso, mas tem dificuldade de concluir a jogada, tomar a melhor decisão, finaliza mal. Então não sei, cara. O Vasco contratou vários pontinhas assim nos últimos anos, principalmente sul-americano, né? E não deu muito certo. Vou desejar a melhor sorte do mundo por onde ele chegar no Vasco, mas confesso que não é uma contratação que me empolga não, tá? E a gente tá vendo aí Lucas Oliveira, Emerson Rodrigues, algumas contratações aí, pique associação, né? Então é isso, vacas magras, parece que as cerejas do bolo vão ser mesmo aí o Coutinho, o Teixeira e o Souza. E ainda fica aquele parênteses, né?
são cereja do bolo chegando ou vão ser cereja do bolo o período todo, porque o Coutinho é um jogador estratosférico, é o terceiro jogador mais caro da história do futebol mundial, é só isso que a gente está falando, jogador de Copa do Mundo, ninguém precisa ficar falando da carreira do Coutinho, mas é um jogador que não tem conseguido ter tanta sequência nas últimas temporadas. O futebol brasileiro é muito intenso. Tomara que ele chegue aqui e vire o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas esse é disparado que a gente tem mais expectativa. O Teixeira estava aqui, não estava conseguindo fazer diferença, inclusive era reserva. E o Souza é um baita de um jogador, tem uma carreira enorme. Os números do Souza são maravilhosos, mas o receio é como é que ele volta dessa cirurgia no joelho. Ele estava até jogando no Basak Serri, não era titular, né? Vamos ver como é que ele volta. Inteiro, bem, sem lesão, ele não tem nenhuma nele, operou. Mas bem, sem sentir dor, cara, ele é muito bom jogador e joga de zagueiro também, mas precisa esperar o Souza jogar no futebol brasileiro de novo pra gente ver como é que ele vai estar. Tá bom? Então é isso, assim a gente encerra aí a nossa primeira e única edição e eu volto no pós-jogo aí com mais informações, com a nossa análise do jogo para vocês, beleza? Então é isso. Beijão, obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou, comentou, ficou feliz de ver a repercussão do meu trabalho. É sempre para vocês, tá? Não tem Futebolaço Podcast, não tem Futebolaço Vasco, se não tiver vocês em casa. E até onde eu sei, eu sou o único produtor de conteúdo do Vasco que tem 2 canais com mais de 100 mil inscritos. Nosso canal deve bater 300 mil inscritos agora em dezembro. É a projeção que eu estou fazendo. Vai ser o segundo canal do Vasco a atingir essa marca. Só o Mário Coelho até hoje conseguiu furar a marca dos 300 mil. E agora o Futebolaço Podcast também ultrapassando a marca dos 100 mil inscritos, tá bom? Beijão, tamo junto. Eu sempre friso, o Futebolaço Podcast eu tenho recebido na gigantesca e enorme maioria convidados do Vasco, mas não é um podcast vascaíno. Tanto é que não tem nada alusivo do Vasco lá no nome, no cenário, nem nada. Então, já levei e vou continuar levando pessoas do Flamengo, Fluminense, Botafogo, pintar uma grande personalidade aí da seleção brasileira, Corinthians, São Paulo, não tem problema. Inclusive, a minha ideia é voltar mais para a ideia original mesmo e quem sabe, além de carioca, começar de pouquinho depois furar e tornar um programa nacional, tá bom? Acredito que vocês, como amantes do futebol, gostam de entrevistas e de resenha de vários atletas de vários clubes, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e obrigado! O Lanterna Verde da Colina aqui vai encerrando essa nossa edição e até depois do jogo. Tamo junto! Ah, moleque, vambora, ó! Nem sei onde é que eu vou botar outra plaquinha, não sei se vai ficar uma do lado da outra ali, não sei se eu boto em outro lugar do meu estúdio aqui, mas... moleque, 2, hein? Bi! Tamo junto!